Nós somos a Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E a nossa missão é anunciar o reino de Deus, sendo agência de transformação em todas as dimensões da vida humana. A nossa visão é ser o principal agente de transformação no Complexo da Maré. Temos os nossos valores comprometidos com os princípios do reino, pois eles não mudam e são eternos. Cuidamos também de todas as pessoas de forma integral, entendendo que ela é corpo, alma e espírito. E prezamos pelos vínculos familiares, prezando também pela sustentabilidade e transparência. Venha caminhar conosco para juntos fazermos a diferença. Que participam conosco do nosso culto Vitória pela Oração. Que bom poder ter vocês aqui conosco. Que bom poder juntos cultuarmos aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E como é um culto de oração, culto Vitória pela Oração, é a oportunidade que aqui temos de orar por você, orar pelos seus pedidos. Então, você pode entrar aí no chat, do nosso canal aqui do YouTube, e aí você vai colocar os seus pedidos e no momento próprio nós intercederemos por cada um desses pedidos. Então venha participar conosco, vamos juntos aqui buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, apresentar ao Senhor os nossos pedidos. Eu quero iniciar este culto com uma oração. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de aqui juntos orarmos ao Senhor, tendo a certeza da vitória pela oração. Obrigado a Deus pela vida desses homens e mulheres, jovens, crianças, ó Deus, queridos irmãos e irmãs e também amigos que estão conosco nesse momento em que cultuamos ao Senhor, entendendo que o Senhor ouve o nosso clamor aqui neste lugar também. Além de receber o nosso culto,
Ó Pai, ouve o clamor dos teus servos. Fala, ó Pai, aos nossos corações nesta noite. E dá a cada um de nós essa segurança, essa certeza de que o Senhor cuida de nós. Obrigado por tudo. Em Cristo é que oramos hoje e para todo sempre. Amém. Eu quero ler a palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo aí. Façamos essa leitura junto. Pode ler aí na sua casa, onde você estiver, né? Ah, pastor, estou no ônibus. Então aí, nem que você faça sussurrando, mas não tem nada impede que você faça lendo também, né? Você está vindo do trabalho, você que está no trabalho, né? Aonde você estiver, vamos juntos, né, acompanhar a leitura desse texto precioso de Evangelho de João, capítulo 4, os versos 23 e 24, que nos diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adore ao Senhor onde você estiver. Tire esse momento para louvar ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Aleluia, como é maravilhoso esse nosso Deus, Deus de amor. Muito bom poder estar aqui com vocês. Eu me alegro para a presença daqueles que participam conosco no culto. Que bom, Rafaela, saber que você está aqui, a nossa querida Rafinha. Deus abençoe a sua vida, também do Jefinho, essa turma linda aí de Campos, né? Campos dos Goitacazes, que está participando do culto aqui com a gente. Que alegria, que Deus os abençoe ricamente. Nós temos aí irmãos de vários lugares, né? De outras cidades, de outros países também, que acompanham o nosso culto. Eu fico muito feliz. Também a Cleide já é de casa, né, Cleide? A Cleide já está aqui com a gente sempre, nos nossos cultos. Já considero como parte da IBCB. Que bom ter você aqui com a gente também, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam aí de colocar o seu pedido, né? Daqui a pouco nós levantaremos um clamor por esses pedidos aqui apresentados no nosso canal aqui do YouTube, tá? Aqui no chat do canal, e vamos orar, vamos interceder pela vida de cada um de vocês. Que bênção ter cada um de vocês aqui participando, já interagindo aqui, né? A Iris, o Marcos, a Mônica, a pastora Mônica, né? A Cláudia, a Cristina, que bênção. Aí os nossos irmãos interagindo aqui no chat do nosso grupo, aqui do nosso canal do YouTube. Que Deus a todos abençoe. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Eu queria também convidar você, né? Clausiane entrou aqui também, né? Deus abençoe. Não posso deixar de falar da coisinha mais preciosa da minha vida, né? Vou deixá-la de lado, né, Priscila? Não posso, né? Amor, Deus te abençoe, né? Que bom ter você aqui com a gente também. Eu quero convidar os irmãos e amigos a lerem comigo aqui o texto de Efésios, capítulo 2, verso 4 a 7 e 17 e 18. Efésios 2. E diz assim, 2 de 4 a 7, 17 e 18. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aleluia, que maravilha! Temos acesso ao Pai e o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Esse é o momento que nós temos aqui de oração. É aquele momento em que você ora sozinho, de joelhos, aonde você está. Ora com a sua família, ora com seu cônjuge. Ora nesse momento onde levantamos um clamor, orando uns pelos outros e apresentando os nossos pedidos ao Senhor. Faça isso nesse momento, feche os seus olhos, falemos com Deus.
Ó Deus querido, quando todos se reúnem nesse momento em oração, quando todos agora, ó Deus, em seus lares, aqueles que estão em seu trabalho, aqueles que estão no transporte, ó Deus, vindo para casa, aqueles que estão até, ó Deus, aí ouvindo e clamando juntamente conosco, apresentamos esses pedidos ao Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, a família da Nara, ó Deus, a irmã da nossa querida Iris Braga. Toma Nara nas tuas mãos, toma sua família em suas mãos ali, ó Pai, no Mato Grosso. Cobre, ó Pai, a Nara com tua graça, e eu sei que ela é amada do Senhor, ela tem um tão especial, Pai. Faz uma obra poderosa sobre esta família, ó Deus. Eu também peço, ó Pai, pela tia da Iris, ó Pai, a Valquíria, tua serva clama por essa tia de consideração. Ó Deus, o Senhor conhece, tu sabes quais são as necessidades. Pai, venha com intervenção sobre essa vida. Ó Deus, eu entrego também nesse momento, ó Pai, a vida do Moisés, tão querido aqui por nós, Pai, o irmão da Marlene, da Marli, da família Fonseca, Pai, e que foi constatado que está, ó Pai, com Covid-19. Seja com a vida dele, ó Pai, dá livramento. Nós entregamos essa vida nas tuas mãos. Ó Pai, dá consciência às pessoas, ó Deus. Eu vindo para cá para o templo agora, ó Deus, e observando que as pessoas não estão preocupadas. Elas relaxaram achando que essa pandemia acabou. Dá consciência. A começar de nós mesmos aqui, ó Deus. Dá consciência. Para encararmos isso como algo sério. E que eu posso ser um condutor de maldição. Que eu posso ser um condutor de desgraça. Eu que devo ser o condutor da graça e da bênção. Às vezes as pessoas pensam que é bobagem e banalizam isso, mas é a pura verdade. Dá-nos o entendimento da responsabilidade, a começar de nós como servos teus, de ser canal de bênção e de graça na vida das pessoas e não o contrário. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos de forma muito especial também, ó Deus, a família da nossa pastora Mônica. Ó Pai, seja com o nosso querido Jacó, nosso querido Francisco, que perderam o seu irmão Eliel hoje. Já estava lutando, ó Deus, contra câncer. E ó Pai, hoje eles sofreram esta perda, ó Deus, mas venha com consolo, trazendo paz ao coração de cada um deles, de toda a família em especial. Ó Deus, eu peço oração também pela cunhada da Cláudia Cristina, ó Deus, e pela sua irmã também, que também testaram positivo para o Covid-19. Ó Deus, a gente clama a Ti também pela saúde do nosso querido diácono Isaías, ó Deus, tem misericórdia do Teu servo, da saúde do Teu servo, ó Deus, está ali naquele hospital, ó Pai, mas nós cremos na vitória do Senhor sobre a vida do Teu servo. Eu entrego também, ó Deus, a vida da nossa querida Lourença, a mamãe do Renato. Restaura a saúde da Tua serva também, Senhor. Nós entregamos, ó Pai, cada um desses pedidos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Pai. E dá-nos sabedoria para também sermos o canal da graça, o canal da bênção na vida do outro. Em Cristo é que eu oro hoje e sempre. Amém. Esse é um momento muito especial, eu gosto sempre, né? Alguns já falam assim, ele vai falar que é um momento especial, né? Porque é um momento onde a gente contribui na obra do Senhor, quando a gente tem a alegria de olhar para tudo que nós temos e dizer assim, que maravilha, Senhor, muito obrigado, porque tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho recebi do Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso na minha vida.
Tu és um Deus tremendo que me concede bênção sobre bênção. Então é o momento em que nós olhamos para aquilo que recebemos do Pai e também temos nesse momento um momento de agradecer com justamente esses bens. E a nossa gratidão vem através das nossas ofertas alçadas. Eu quero começar a falar da oferta, sabe por quê? Porque hoje eu não vou mostrar a câmera. Lembra que eu falei para vocês que eu não vou mostrar porque eu quero que seja surpresa. Mas a coisa está bem avançada. O pessoal que está no grupo do WhatsApp da igreja, eu já mostrei um pré-projeto do nosso futuro batistério. Pela graça de Deus, nós vamos ter agora um batistério fixo aqui no nosso templo. E aí eu pude até mostrar essa foto, mas aos poucos nós estamos fazendo esta obra aqui. E nós, graças a Deus, pela oferta dos irmãos, pelos dízimos, irmãos que têm sido fiéis dizimistas, nós já estamos com a obra do púlpito paga pela graça de Deus. Pela graça de Deus, não acabamento, o grosso, Então, tanto a base aqui, de toda a parte de mídia, som, nós teremos aqui projeção, transmissão do culto ao vivo, e levando todo o cabeamento, como já mostramos para vocês aqui, para o nosso púlpito. E nós já temos essa parte já quitada para a glória de Deus. Só que aí nós temos que fazer o acabamento e outra. Nós queríamos tanto aproveitar essa oportunidade e já colocar o piso. Mas isso só vai acontecer se você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se sentirem tocados e falar, eu vou dar essa oferta. Vocês vão ver aí as contas da igreja sendo projetadas, estão sendo projetadas aqui. E vocês têm um telefone no número do WhatsApp do pastor Esli. Faça a sua oferta e envie esse comprovante para o celular do pastor Esli. Diga assim, pastor, olha, essa oferta aqui é para obra, para construção. Eu quero voltar para o culto presencial com o meu templo bonito. Eu quero participar desse momento. Quem sabe, além desse revestimento que nós colocaremos no chão, também nós teremos as cadeiras. Teremos aqui um assento novo, teremos um ambiente gostoso para cultuar ao nosso Deus. Mas aí vai depender daquilo que Deus tocar no seu coração para abençoar essa obra. Tá certo? Então não deixe de contribuir. Eu espero que você seja tocado com essa palavra. Tenhamos a alegria de ver aí muitos irmãos contribuindo para o avanço dessa obra aqui em nosso templo. E também, o teu dízimo. O seu dízimo não é um ato de gratidão, não. O seu dízimo é o reconhecimento de que tudo pertence a Deus. As ofertas é um ato de gratidão. A oferta é um ato de gratidão. Agora o dízimo é um reconhecimento de que tudo é do Senhor, porque não é teu, é dele, você tem que devolver. Então guarde isso no seu coração e participe conosco desta obra, para que tenhamos alegria. Eu estou na expectativa que está muito perto da nossa volta, todo o sistema, os dutos, para então serem ligados ao exaustor, e onde nós teremos então esse sistema de exaustor aqui funcionando em nosso templo. Eles já estão bem avançados, bem adiantados, logo estarão aqui sendo instalados. Então eu queria deixar essa palavra aqui para você, meu querido, minha querida. Vamos juntos, vamos participar juntos dessa obra. Amém? Eu quero orar nesse momento, agradecendo pelos pedidos, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e também por essa gratidão que você tem a oferecer ao Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelas tuas maravilhas. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado em momentos tão difíceis que nós temos vivenciado. Continua, ó Deus, a falar em cada coração, Senhor, e tocar nos corações daqueles irmãos e irmãs. A importância, ó Deus, de estarmos aqui tocando esta obra e avançando para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, que tão breve, ó Deus, está tão próximo o nosso retorno, a nossa volta, quando estaremos aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor. E como, Pai, Tu sabes no meu coração o desejo de ter esse ambiente tão arrumadinho, organizado, para, ó Pai, termos esse ambiente aqui junto com os nossos irmãos, adorando e louvando ao Senhor. Ó Deus, continua a falar aos nossos corações nesta noite,
Em Cristo é que oramos hoje e para todo sempre. Amém. Nós vamos ter um momento de louvor agora, essa oportunidade de adorar ao nosso Deus. Houve uma queda no link, né? Nós temos lutado aí com essas questões, né, de culto ao vivo. Houve essa queda, mas já retornamos. E por essa razão, né, não vamos parar de cultuar o nosso Deus. Essa oportunidade que você tem agora de adorar, adoremos aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Mais uma quarta-feira, um culto vitória pela oração. Lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, provavelmente um livro que você já leu, né? Você já conhece a história. E lá, nesse capítulo, conta a história de quando Deus falou com Samuel. Samuel, ele cresceu no templo, né? Ele cresceu ouvindo, sendo ensinado por Eli. Ele ouvia o Eli falar de Deus para ele. O Eli ensinava de Deus para ele. Mas quando Deus falou diretamente com Samuel naquela noite, ele por diversas vezes achou que era Eli que estava chamando ele, mas de um certo momento ele entendeu que era Deus chamando Samuel. E às vezes a gente nasceu na igreja, né? Foi ensinado, a gente espera o pastor falar de Deus para a gente poder ouvir Deus, espera um líder ensinar de Deus para a gente poder ouvir Deus, mas Deus, ele quer falar diretamente conosco. Hoje você tem total livre acesso a ouvir a voz de Deus, a falar diretamente com Ele. Você não precisa vir um culto, você não precisa estar numa reunião ou estar num culto para ouvir Deus falar com você. Deus, ele pode falar com você em casa, lavando louça, no trabalho, no ônibus. Basta estarmos no centro da vontade de Deus, estarmos buscando a Ele, que Ele fala diretamente conosco. Aproveite essa canção, esse momento. Essa canção fala que Ele fala conosco através de um irmão, fala conosco através da oração. Fala conosco, Senhor, estamos aqui para te ouvir, Deus. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Te ouço na tribulação, tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar.
decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Descansar. Eu já estava refletindo sobre essa palavra e eu fui olhar no dicionário o que significa descansar. Descansar é você esperar, você aguardar e entender. É difícil, né, irmão? Descansar em meio a tudo isso que está acontecendo. Às vezes a gente está passando por um problema tão grande. Aí você conversa com alguém e a pessoa fala assim, descansa. Aí você, caramba, como é que ela está falando para eu descansar? Ela não está vendo o tamanho do meu problema. Não tem como eu descansar.
Mas Deus te fala essa noite que descansa. Ele é contigo. Ele está contigo e não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da tribulação. Ele está contigo. Descansa, meu irmão. Descansa e confia no teu Deus. Eu sei que estamos vivendo um momento muito difícil. E a gente não sabe do amanhã. E vem tudo ao mesmo tempo. A ansiedade aflora. A preocupação com quem a gente ama. Mas descansa. Essa palavra é para mim também. Descansa. Descansa, descansa e descansa. Deus está no controle das nossas vidas. Desde o momento que a gente decide entregar a nossa vida para Jesus, Ele toma o controle nas mãos dEle, da nossa vida. E tudo que acontece, tudo que vai acontecer, Ele tem o controle nas mãos. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Descansa. Descansa, meu irmão, descansa. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansaremos em Ti, Senhor, pois sabemos que Tu és Deus, somente Tu és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ó Senhor, continue conosco essa noite, ó Pai. Deus, que possamos entender, ó Pai, que descansar em Ti, que precisamos descansar em Ti. Possamos entender que o Senhor está no controle das nossas vidas, ó Pai. Nos dê fé, ó Pai. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para conseguirmos confiar, ó Deus, na Tua palavra, ó Pai, e descansar em Ti, ó Pai. Ó Deus, continue conosco, ó Pai.
Abre os nossos ouvidos, nossos olhos agora nesse momento, ó Deus. Abençoe o teu servo que vai trazer a tua palavra, Pai. Uma palavra vinda direto do teu coração para nós, ó Deus. Que possamos sair cheios do teu Espírito aqui essa noite, ó Pai. Ó Deus, aonde estivermos, ó Pai, que possamos ouvir essa palavra, ó Deus, e absorver, ó Pai. Que ela possa dar frutos em nossos corações, ó Deus. Seja com o nosso pastor, ó Pai. Toma ele nas tuas mãos agora, Deus. Reveste ele com o teu poder, ó Pai, com a tua graça, ó Deus, com a tua autoridade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Seja com o coração do teu servo, ó Pai. Tu conheces, tu sabes, ó Deus. Seja com ele, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós louvamos o nome do Senhor. Como é bom poder louvar o nome desse Deus, Deus tão tremendo, Deus tão maravilhoso. Uma das declarações mais fantásticas desse nosso Deus, né, emitida pelo apóstolo Paulo, eu gosto muito dessa carta de Romanos, no capítulo 11, versos de 33 a 36, antes da leitura do texto, eu gostaria só de frisar aqui a vocês, né? Se de repente acontecer alguma coisa de cair o link, por isso que é muito importante você se inscrever no nosso canal, porque aí você sai e volta de novo, né? Vai estar lá o link novo, você nem precisa esperar chegar o link no seu celular. É só sair do canal do YouTube, volta de novo, ele vai estar lá o novo link, você pode continuar, né? Live é assim mesmo, acontece, né? Então a gente fica aí. Eu gostaria de dar essa palavra para vocês. Romanos 11, 33 a 36. Diz assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Que palavra maravilhosa. O que o apóstolo está declarando aqui, queridos, é que no tocante às obras e às realizações de Deus, nós, humanos, não podemos compreender o raciocínio divino. Aquilo que transcende a nossa mente, aquilo que está fora da nossa capacidade cognitiva, é algo que muitas vezes até nós ficamos em conflito, alguns em crise, por que determinadas coisas acontecem? Mas Deus sabe de todas as coisas. O que importa a nós é saber que Deus sabe. Não é possível desvendar o seu plano inteiramente. Essa agenda, né? Porque obviamente Deus não tem agenda, mas na força humana do falar, né? Essa agenda do Senhor, ela é insondável, ela é inescrutável. E isso nos leva a refletir sobre aquilo que eu tenho no coração para a gente pensar hoje neste culto. Surpresas que Deus planeja e realiza em nossa história. Vou repetir: surpresas que Deus planeja e realiza em nossa história. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus. E, ó Pai, obrigado pela palavra que ainda também outras partes dela estudaremos e refletiremos. E a importância de entendermos, Pai, que o que cabe a nós é confiar, o que cabe a nós é depender no Senhor e saber que o Senhor está no controle. E, ó Pai, que as Tuas surpresas, os Seus planos realizados em nossa história, ó Deus,
vão sempre nos direcionar dentro do seu querer e da sua vontade. Esse sempre vai ser o intento, porque o Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós. Fala, ó Deus, ao teu servo. Usa o teu servo nesse instante como instrumento nas tuas mãos. Em Cristo é que eu oro hoje e sempre. Amém. Eu quero ir com vocês nesse momento, né? A gente falou aqui em Paulo, mas eu quero ir com vocês hoje no Antigo Testamento, em uma busca de uma família que viveu uma aventura jamais repetida em toda a história humana. E esse acontecimento foi fruto destas surpresas de Deus que Ele planeja e que Ele realiza em nossas histórias. Olhemos para a família hoje que vai estar em tela de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. O texto está lá em Gênesis, capítulo 6, dos versos de 1 a 22, também parte do 7. E eu quero caminhar com vocês, eu queria que você estivesse aí na sua casa com a Bíblia aberta, embora você esteja familiarizado. Noé, o cara da arca, né? E você então tenha essa ligação, faça esse link, né? Mas talvez você nunca tenha aprofundado nos detalhes que culminaram com aquele evento inesquecível. No tempo de Noé, a sociedade ela era semelhante à nossa sociedade. Um mundo acostumado com o pecado. Eu começo a olhar para essa relação e é muito parecida e até me preocupa, porque Jesus fala que na volta dele, a gente vai falar isso aqui, ele fala, quando os sinais estão lá no mesmo contexto de Noé. Assim como aconteceu nos dias de Noé, vai ser a mesma coisa que vai acontecer aqui, não é? Então, um mundo acostumado ao pecado, um mundo violento, um mundo cruel e totalmente cínico, um mundo endurecido a respeito do espiritual, e pessoas que deviam ser espirituais, que também estavam saindo do prumo. E os versos 5 a 7 confirmam isso. Olha o que diz o texto: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com um coração tão pesado, que Ele disse: eu vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Gente, olha só, Deus ficou tão triste com a humanidade, como eu imagino o quanto Ele está entristecido com a humanidade hoje. Dias difíceis, dias de violência incontrolável, dia de contaminação moral, dias, como eu já preguei aqui, né, onde imperavam o PPP, posse, poder, prazer. E por todo o redor havia evidências de depravação. Mas o texto bíblico aqui ele nos informa que houve uma exceção. E eu sempre que prego, sempre que eu falo, sempre que eu penso, sempre que tenho uma reflexão nesse texto, é algo que me chama muita atenção, justamente essa exceção. Justamente nela que o relato passa a ter um fascínio e uma empolgação. Sabe qual era? Uma família que conseguiu diferenciar a história. O verso 8 confirma isso. Ele diz assim: mas Noé dava alegria ao Senhor. Sabe que às vezes eu fico pensando, sabe, João Vitor? Às vezes na minha mente passa na cabeça que a esperança, né, no coração de Deus estava em Noé. Ele olhar Noé e olhar no homem e falar: eu amo essa humanidade. Sabe, é claro, Deus amou o homem desde o início. Mas quando nós olhamos e vemos aqui Deus lançando o seu olhar e vendo tanta atrocidade, tanta violência, tanto afastamento,
tanto pecado que afasta o homem de Deus, o homem tão longe, até mesmo aqueles que se diziam os filhos de Deus, da linhagem de Sete, já estavam caminhando tão longe de Deus. Mas Deus lança o olhar sobre o homem, como diz o verso 8. E Deus então teve alegria em seu coração ao olhar para este homem. Claro, a gente fala na força da palavra. Deus tinha um plano. E o que trouxe alegria ao coração de Deus é olhar que através desse homem, da sua família, seu plano, prosseguiria, porque lá estava um homem fiel e temente a Deus. Se há na palavra de Deus alguma prova de que o ambiente externo não determina o caráter das pessoas, essa é a ilustração clássica. A vida de Noé foi, digamos assim, um riacho cristalino correndo límpido ao lado de um esgoto. Pense num rio enorme de esgoto. Aqui no Rio de Janeiro não falta, Você pensar em um Rio Acari, Faria Timbó, o próprio canal do Cunha aqui pertinho da gente, não é? Mas você pensa num rio fétido, sujo, e ao lado aquela água cristalina passando. É mais ou menos essa comparação. Em meio à corrupção, em meio ao pecado, em meio ao afastamento de Deus, um homem justo, construiu a sua família justa. Olha o que diz o verso 9. Noé era um homem direito, sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia comunhão com Deus. Na versão Almeida, é muito interessante, Revista e Corrigida de Almeida diz: Noé andava com Deus. Noé achou graça diante de Deus. Ele estava pronto, estava disposto a ser utilizado por Deus como instrumento. Então Deus chama Noé, revela a ele o seu plano surpreendente. Essa surpresa, ou as surpresas de Deus, está no verso 13 e 17, olha aí, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: resolvi destruir todas as criaturas da terra, porque o mundo está cheio de crimes, por culpa dos homens. Eu vou destruir a humanidade toda, justamente com as demais criaturas da terra. Para isso vou derramar água, um verdadeiro dilúvio sobre a terra. Todos os seres vivos da terra morrerão afogados. Vou destruir tudo que tem fôlego de vida debaixo dos céus. Queridos, foi na verdade uma medida radical. Tal acontecimento nunca ocorrera na terra. Foi uma experiência única. Toda a carne pereceria e o plano de Deus se limitaria a Noé e os seus familiares. Com toda certeza, Noé ficou perplexo. Vocês imaginam Noé recebendo do próprio Deus essas palavras, quando ele soube o que o Senhor planejava, o que Deus iria executar, como ficou perplexo o coração de Noé. Mas fico a pensar, que antes de Noé ter tido tempo hábil para analisar o assunto, deixa eu assimilar esse negócio aqui, o Senhor expôs a ele um projeto muito criativo, que se realizaria ao longo prazo. Na verdade, segundo alguns historiadores, essa construção possivelmente ela foi dada num período aí de 120 anos para se concretizar, com toda a tecnologia da época, que era escassa. Então, possivelmente tenha levado esse tempo. E segundo essa declaração do texto, podemos supor que Deus então esperaria, esse tempo até cumprir o que ele dissera a Noé. Ele concedeu então, 12 décadas para que essa família alertasse a população de que o juízo do Senhor viria. Gente, Deus falando de várias e diversas formas. E os versos 14 e 15
nos informam que as surpresas de Deus começaram a acontecer. Olha que diz: pegue madeira boa, construi para você uma grande barca, faça divisões nela, tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura e 13 de altura. Vocês já imaginaram um negócio desse, um projeto desse? E o texto bíblico nos fornece uma explicação generalizada sobre a construção da arca. Mas eu creio, imagino eu, que Noé, ao contrário, ele discutiu detalhadamente com Deus cada fase do projeto. Nós estamos aqui construindo a parte do altar, onde fica o púlpito, né? Onde vai ficar o batistério definitivo do nosso templo. E aí, como isso deu discussão, gente? Né? Cada um fala: mas por que não faz assim? Por que não avança um pouco mais? Por que não diminui um pouco? Por que não fica mais largo, mais curto? Gente, eu falo que muita gente discutindo dá uma confusão, né? Mas no final acaba saindo legal, acaba atendendo todas as expectativas. Mas a nossa comissão de obras, junto com o pessoal do marketing, junto com o pessoal, né, do som, junto com toda a parte que de alguma forma a área de adoração da igreja, mas a gente chegou no denominador comum. Eu imagino assim, Noé discutindo com Deus: Senhor, mas como é que eu faço assim? E se aconteceu isso? E se bater? E a chuva continuar? E persistir? Como é que faz? Senhor, e assim, o Senhor está mandando dizer fazer desse jeito? Fico aqui conjecturando, né? Tudo isso de Noé, mas a arca era mais longa, queridos, do que um campo de futebol, com a capacidade de carregar aí em torno de 522 carros de passeio. Imagina o tamanho disso. Você já imaginou o impacto que aquilo causou nos vizinhos, ao ver um monstro arquitetônico dessa proporção sendo erguida no quintal de Noé? Eu fico imaginando Davi, né? Olhando o vizinho Noé, Davi falando assim: esse cara é um doido, né, Davi? Esse cara é um doido, o que esse cara está fazendo aqui? Gente, às vezes a gente não para olhar alguns textos bíblicos, você também já deve ter visto isso, mas vocês já imaginaram isso aqui? A Bíblia informa que Noé, ele foi um pregador da justiça, ele foi um arauto durante o tempo da construção. Quando a gente vai lá para Hebreus, a gente vai ver isso, na construção dessa arca. Simultaneamente ele anunciava a uma geração perversa, a uma geração que estava longe da presença de Deus, né, sobre o seu juízo, e que ele não pouparia aqueles que não estivessem dentro do seu querer e da sua vontade, menos que se arrependessem. Imagine a dificuldade daquele povo de entender essa mensagem. Gente, pensa bem, ele não precisaria nem estar ali falando de Deus, de Jesus. Só o fato de estar construindo aquela arca, né, já chamaria a atenção do povo a perguntar: deixa eu perguntar um negócio, rapaz, o que você está fazendo aí? O que é isso? Ele falou: Deus vai vir com juízo sobre a terra. E aí então ele começava a pregar. Só, queridos, que é uma grande questão é dar crédito a uma ameaça pouco provável. Sabe por quê? Porque na mente deles era: pô, que negócio é esse? Eles estavam, queridos, em torno de 700 quilômetros do mar. Não tinha um rio perto navegável naquela proporção. Você já parou para pensar isso aqui? Até então eles nunca tinham presenciado uma chuva torrencial, já que o Senhor, ele regava a terra, diz o texto bíblico, com uma garoa. Eles não tinham noção do que poderia ser um dilúvio. Não é? Poderia até dizer assim: vai tudo acabar em água. Mas ele fala assim: vai ter um dilúvio, o povo não ia entender. Mas como assim chover? A água cai aquela garoinha só para umedecer a terra. Isso não fazia sentido na mente deles. Convenhamos que eles não eram totalmente insanos em sua lógica. Afinal, né, era o que, como Davi podia pensar, né? O que esse cara está fazendo, né, Davi? O que esse cara está fazendo? O que ele está arrumando com tudo isso? Nesse interior seco, escaldante, que papo é esse de chuva que vai acabar com tudo aqui? Então esse camarada enlouqueceu. São completamente biruta, é uma família de biruta. Podemos arriscar, né, que de alguma forma parecia uma piada. Um homem, de repente, começa a erguer um navio colossal nos fundos
da sua casa. Mas não, queridos. Aquele foi um enorme passo de fé. É aquilo que eles não estavam entendendo, é aquilo que eles não se apropriavam. E é uma realidade quando nós comparamos a nossa realidade hoje, em que quando nós pregamos esta mensagem de fé, quando nós pregamos sobre uma realidade vindoura, quando nós falamos de vida eterna, quando nós falamos de salvação, muitas pessoas nos consideram loucos. Muitos nos consideram alienados. E é por isso que Jesus vai dizer assim, quando eu voltar, vai ser igual nos dias de Noé, que vai ter um montão de gente assim, achando que a minha palavra, a minha volta, é uma coisa de doido, é uma coisa de gente alienada. Só que quando eu olho para esse texto em Hebreus 11, vejo Noé na galeria dos heróis da fé, porque pela fé ele tomou posse daquela palavra de Deus e ele então foi salvo, ele e a sua família. O texto é claro em dizer isso. Noé salvou a si mesmo e a sua família pela fé. Há uma lição muito peculiar a todos os cristãos aqui, queridos. Será que o Senhor, Ele quer realizar algo diferente? Será que o Senhor, Ele quer realizar algo extraordinário através da sua vida e da sua família, para que se torne um exemplo positivo para muitas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Você estaria pronto a correr o risco de ser ridicularizado? Você estaria pronto a correr o risco de ser discriminado por assumir a concretização de uma das surpresas divinas? Para pensar comigo aqui hoje, nesta noite. O maior enfoque e o melhor exemplo da vida de Noé foram a sua obediência e a sua fé, conforme diz o verso 22. E Noé fez tudo quanto Deus havia ordenado. E quando a gente conclui esse texto no capítulo 7, que a gente não leu ainda, ele diz assim no início: chegou por fim o dia em que o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e sua família, só você vive retamente no meio de todo o povo da terra. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu dei oportunidade para vocês até agora. Eu dei oportunidade desse povo se quebrantar e também ter a oportunidade de entrar na arca, mas eles não deram ouvidos à minha voz. E Deus está aqui dizendo de forma bem clara nesse capítulo 7, só você e a sua família acreditaram na minha palavra, então vocês hão de ser salvos. Pega esse gancho aí, guarda que daqui a pouco eu vou pegar nele de novo. O verso 10 a 12 desse capítulo 7 então vai dizer assim: uma semana mais tarde, quando Noé estava com 600 anos, no dia 17 do segundo mês, começaram a cair as grossas chuvas do dilúvio, rebentaram as fontes subterrâneas, os céus despejaram um grande volume de água sobre a terra, caiu forte chuva, 40 dias, 40 noites. Verso 23, assim foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, a humanidade inteira, os animais, os répteis, as aves foram destruídos, só continuaram vivos Noé e os que estavam com ele na arca. Noé, sua família e os bichinhos que estavam na arca. Gente, essa é a narrativa de um julgamento incrível e de um resgate sobrenatural. A família de Noé sempre teve esperança e o Senhor tapou a boca dos incrédulos, daqueles que não queriam crer na palavra de Deus através da boca do seu profeta Noé, tanto na sua pregação como em seus atos. E eu quero dizer para você hoje, meu querido, minha querida, que estão aqui hoje conosco neste culto, que
os séculos se passaram. Outro episódio suscitou o mesmo impacto, conflito e reação. A Bíblia diz que a salvação, ela não virá mais através de uma arca, mas através de uma cruz. Quando Deus deixou aquele arco-íris, que a gente vê sempre após uma chuva, uma tempestade, era Deus dizendo: olha, eu estou fazendo um conserto, não vai mais haver destruição por águas, mas haverá uma destruição final. E essa cruz que a Bíblia fala foi erguida por uma só pessoa, como um homem só construiu aquela arca. Ela foi erguida por Jesus, o Filho único de Deus, o nosso Salvador, que pagou o preço, as penalidades dos nossos pecados, para que nós fôssemos absolvidos do juízo do Senhor. Portanto, Jesus, ele foi e é a melhor surpresa de Deus para reconciliar o homem caído com o Pai eterno. Como eu sempre gosto de dizer, ele é a verdadeira religião, o religare, porque religião vem de religare do latim, ou seja, ele é o único que pode nos religar com Deus. Paulo diz que nós somos destituídos da graça de Deus, mas ele vai dizer que é por Cristo que nos tornamos novamente salvos. O salário do pecado é a morte, é o desligamento de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Mas o mais incrível disso tudo, queridos, é que como ocorreu na época de Noé, e Jesus vai fazer menção disso em Mateus, também hoje as pessoas rejeitam o aviso de Deus, e a sua provisão é revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Mas quando eu, o Messias, vier em minha glória e todos os anjos comigo, então eu me sentarei no meu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante de mim. Eu separarei as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocarei à minha direita, e as ovelhas à direita, e os bodes à minha esquerda. Então eu, o rei, direi àquelas à minha direita: venham, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Depois eu me voltarei para aqueles que estiverem à minha esquerda e direi: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus demônios. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E então eu pergunto para você, como dar crédito a uma ameaça pouco provável como esta? Já que nós estamos vivendo hoje em pleno século 21, ou seja, já fazem mais de 2000 anos que essa promessa foi dita e até agora nada de Jesus voltar. Eu concluo com essa minha palavra, queridos, a expressão no texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 27, que vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem está prestando atenção, guarda isso no seu coração. É o que o Espírito diz, sabe o que ele diz? Está lá em 2 Pedro 3, 8 e 10. Olha assim, guarda isso aí. Meus queridos amigos, não se esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos, como um dia. O Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque Ele não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor, seja Ele em um dia ou em 1000, será como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo o que existe nela vão sumir. Guardou? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Eu queria que você refletisse sobre essa palavra. Feche os olhos, reflita agora nessa palavra e faça essa oração diante do Senhor. Falando, Senhor, eu estou ouvindo a Tua palavra, e a Tua palavra mostra o que aconteceu lá atrás, e agora eu entendo que também haverá um segundo momento, e será então não mais um juízo divino, mas vai ser o último, o juízo final. Será aquele momento, ó Deus, em que todos hão de prestar contas. Mas será aquele momento também de que todo pecado ele será absolvido no sangue de Cristo que verteu naquela cruz, a nossa arca. Aqueles que pela fé creram na sua palavra, e eu creio hoje, Senhor, e por isso eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Senhor, até então essas palavras não faziam muito sentido para mim, mas agora até à luz do que aconteceu no dilúvio, tudo começa a clarear em minha mente. Assim como houve um juízo teu, assim como a humanidade foi surpreendida, agora, ó Deus, mais uma vez, e o Senhor havia alertado, não era tanta surpresa assim. Hoje a Tua palavra é falada na televisão, é falada nas igrejas, hoje através das mídias sociais. E eu estou aqui hoje ouvindo esse pastor, que no primeiro momento eu pensei que ele era um doido, um maluco. Mas agora eu estou vendo que faz sentido tudo aquilo que ele está falando, porque ele está falando através do Senhor, ele é um instrumento nas Tuas mãos. E essa palavra do Senhor está tocando, está encontrando lugar agora aqui no meu coração, e eu quero isso. Eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, entendendo que Ele é o único caminho, Ele é a arca que me conduzirá à vida eterna. Faça essa oração diante do Senhor, confesse a Jesus com a sua boca, confesse como o seu Senhor e Salvador. Você, meu irmão, minha irmã, entenda os propósitos de Deus. Assim como Deus usou a família de Noé, o surpreendente de Deus aconteceu na vida de Noé e sua família de uma forma diferente. Enquanto para aquela família foi um momento surpreendente, maravilhoso, tremendo, na vida das outras famílias foi um momento de tragédia, de desastre, de fim. Deus está dando a oportunidade de você e a sua família ser um canal da graça, da bênção nas suas mãos para a humanidade. Porque através de Noé, o Senhor continuou no seu pacto, na sua promessa de cumprir em Cristo a salvação da humanidade. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus por nós entendermos com tanta clareza os Teus desígnios, os Teus propósitos. Ó Deus, o Senhor está bradando, o Senhor está gritando, o Senhor está dando, ó Pai, tantos sinais de que a volta do Senhor está tão próxima. Que entendamos, que coloquemos nós, os Noés deste tempo, a nossa boca para ser a boca profética do Senhor, para que em nossas sandices e loucuras, assim consideradas pelos homens, não sejam tolhidas, mas continuemos no propósito e naquela missão que o Senhor tem para as nossas vidas, porque existem alguns que ficam abatidos, alguns que se recolhem por medo daquilo que as pessoas pensam, mas que, ó Pai, avancemos nos Teus planos e propósitos em nossas vidas. E, ó Pai, que vidas, de fato, ao ouvir essa Tua palavra hoje, possam ter uma experiência real, com um plano de salvação, não de punição, mas de salvação. Porque o que o Senhor deseja, e todos os seus esforços,
são justamente, ó Deus, num intento de salvar. A tua palavra é clara em dizer que o desejo do teu coração era que todos sejam salvos. Que entendamos isso, Pai, que tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, e que, ó Pai, cada vida aqui hoje possa se apropriar desta palavra e aplicar de verdade esta mensagem em suas vidas. Continua a falar aos nossos corações. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Em Cristo é que oramos hoje para todo sempre. Amém. Guarde isso no seu coração. Se você tomou uma decisão, querido, aqui tem um QR Code. Está aqui no cantinho da tela. Você pode aí direcionar o seu celular e eu quero conhecer você, eu quero orar pela sua vida, quero caminhar contigo. Também tem um link aqui na nossa página, né? Aqui no nosso canal do YouTube. Vá lá no nosso link. Eu quero ter a alegria de poder, junto contigo, caminhar contigo nessa caminhada tão especial e tão preciosa. Amém? E nós estamos chegando ao final do nosso culto. Tão bom estar aqui com vocês, né? Apesar de estarmos aqui longe, né? Mas perto, em coração, em sentimento, em culto a Deus. E dizer para você que é sempre um privilégio, uma alegria poder cultuar com você, mesmo aí em sua casa. E nós vamos encerrar o nosso culto de quarta-feira, o culto Vitória pela Oração, como sempre fazemos aqui nas nossas quartas-feiras, orando naquele propósito de oração, oração com propósito. Como é essa oração, pastor? Você tem um propósito de orar durante 4 quartas-feiras, ou seja, 4 semanas, um mês de oração. E você vai nesse propósito toda quarta aqui conosco, acompanhando e apresentando esses pedidos diante do Senhor. Então, se você não conhecia esse propósito de oração, está entrando hoje, comece conosco participando desse propósito de oração, apresentando o seu pedido ao Senhor. Aqueles que estão na segunda semana já, na terceira, e aqueles que estão fechando esse ciclo hoje, fechando esse propósito de oração, nós vamos orar. E logo após, estamos encerrando o nosso culto, após a minha oração final. Eu queria mais uma vez lembrar vocês da importância, né, de vocês terem um cuidado, né, antes da nossa oração, que vocês se cuidem, use máscara, passe álcool gel, higienize suas mãos. Tem muita gente achando que é uma bobagem, mas, querido, você pode ser um canal de bênção, você pode ser um canal de graça. Pense nisso, que você seja condutor de bênção e de graça na vida das pessoas. Imaginar que você pode levar uma coisa que não é bênção e graça é algo doloroso aos nossos corações. Então reflita sobre isso, pense sobre isso e aplique isso sobre a sua vida. Amém? Queria lembrar também que domingo a nossa congregação, uma vez já atendendo aos nossos protocolos, a nossa congregação no domingo, né, tem um templo que é diferente do nosso, que ele é mais ventilado do que o nosso templo aqui, então não vai precisar fazer nenhuma adaptação, mas vai ter lá, né, um álcool gel na porta, vai ter lá o termômetro para poder aferir a temperatura daqueles que entrarem para cultuar, vai ter um número limitado, vai ter o afastamento, né, necessário. Pastor Alexandre vai ter a grande responsabilidade, junto com os irmãos da congregação, nessa responsabilidade. Eu quero que não caia só sobre ele, mas que toda a congregação esteja junto nesse propósito. Então, domingo que vem, já vai, né, retornar, a nossa congregação retorna em suas atividades presenciais. Tá certo? Mas vocês da congregação, se não estiverem na hora do culto, depois podem vir aqui e entrar no nosso canal e assistir o nosso culto. A gente vai ficar muito feliz aí com a participação dos irmãos também. Amém? Vamos orar? Vamos colocar os nossos pedidos diante do Senhor? Feche seus olhos. Pai, graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Um amor que é evidenciado naquela cruz, quando Cristo foi morto como um cordeiro expiatório, cordeiro substituto,
que nos deu, Pai, nos deu alegria que nós temos hoje da vida eterna com Deus. Essa alegria é hoje, nós a temos e nós precisamos proclamá-la em todo o tempo. Agora, ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos cada um desses pedidos, cada uma dessas orações com esse propósito, ó Deus, aqui em nossos cultos de quarta-feira. Tu sondas, Tu conheces, Tu sabes. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha com providência, ó Deus, sobre cada uma dessas vidas, agindo poderosamente sobre cada um desses pedidos. Obrigado por tudo, ó Deus, livra-nos de todo mal. Em Cristo é que nós oramos hoje e para todo sempre. Amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos